Aleluia. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 44. Aleluia. Que maravilha, irmãos. É poder estar aqui na igreja desde segunda-feira. Foi a melhor preparação que eu tive em toda a minha vida espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E oxalá que esta palavra que vai ser lida aqui como introdução deste pensamento nessa noite se concretize na minha vida e na tua vida nessa noite. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Assentai-vos louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Ele está na casa, Ele está neste lugar. Eu tenho apenas alguns minutos para juntos nós louvarmos ao Senhor com uma palavra. Mas contextualizando este pensamento deste versículo de Atos capítulo 10, verso 44, começando no capítulo número 10, o primeiro versículo, diz que existia lá em Cesareia um homem chamado Cornélio. Aleluia, Cornélio no original quer dizer aquele que é duradouro, aquele que é estável, aleluia. Ele era centurião de uma corte chamada a italiana, porque existia uma corte também chamada romana. A corte italiana, ela podia ser somente quem podia entrar nela era quem era nato da Itália, ou seja, tinha que ser um homem lá da Itália. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Cornélio era gentil, mas a palavra no decorrer vai dizer que este homem era um homem que gostava de dar esmolas e gostava muito de oração, aleluia. E o horário que ele orava se estendia até as 3 horas da tarde, aleluia. Ele não tinha pressa em estar na presença de Deus. Ele gostava de orar, ele gostava de buscar a presença do Senhor. E um certo dia a Bíblia diz que ele estava orando, aleluia. E um ser chega para ele e toca nele e diz: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações já foram ouvidas. As tuas orações já foram ouvidas? As tuas orações já foram ouvidas? O anjo olha para ele e diz assim, só para contextualizar rapidinho: vai, manda homens lá em Jope e manda chamar um homem chamado Pedro, que também gosta de oração, mas ele não ora embaixo, ele ora em cima, no eirado, no telhado, aleluia. E o horário dele orar é meio-dia, quando muitos estão preocupados com a alimentação física. Pedro estava preocupado com a alimentação espiritual. Ele vai chegar diante de Deus e vai orar. E agora os homens estão vindo de Cesareia para chegar até Jope, na casa de Pedro. E Pedro agora olha para os céus em oração e vê descendo, aleluia, um vaso com as 4 pontas de um lençol, carregado de animais considerados por ele todos imundos, aleluia. E uma voz sai do céu e diz para ele: Pedro, mata e come. Ele olha para aquela visão que ele vê, e ele disse: não, eu não posso comer, porque são coisas imundas. A voz volta a falar com ele, dizendo assim: não torneis imundo aquilo que Deus já santificou. Os homens chegam, dormem na casa de Pedro, e no dia seguinte vão a Cesareia. Quando chega lá em Cesareia, Cornélio recebe eles, se ajoelha diante de Pedro. Pedro diz: não faça isso, não faça isso, aleluia, aleluia. Aí Cornélio vai dizer para ele assim: há 4 dias estava eu orando e jejuando até a esta hora, orando em minha casa até a hora 9. Versículo 33, ele diz assim: imediatamente mandei chamar-te e bem fizestes em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te for ordenado pelo Senhor.
tudo o que te for ordenado pelo Senhor. Nessa noite, abre o teu coração e deixa o Senhor encher a tua vida, e tudo que você precisa receber, receba pelo poder da palavra de Deus. O texto que eu quero colocar na mensagem é: avivados pela palavra. Aleluia. Avivados pela palavra. Aleluia. Nós podíamos fazer uma bela comparação entre a igreja primitiva e a nossa igreja nos dias de hoje, mas o tempo não deixa. Então vamos deixar para uma próxima oportunidade. Como é que os crentes viviam na igreja primitiva e como é que nós estamos vivendo nos dias atuais? Como é que era a espiritualidade da igreja primitiva e como é que é a espiritualidade da igreja dos dias atuais? Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ardentemente buscar com entendimento e com zelo o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ardentemente buscar os dons espirituais, mas nós primeiramente precisamos ser avivados pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Ou seja, vocês vão ser pregadores somente depois que estiverem ungidos pela presença do Espírito Santo de Deus. A promessa começa em João capítulo 14. Não se turbe o coração, não se apavore. No verso 16 ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. Esse Consolador vai fazer você lembrar de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja. Então começa a ação evangelizadora da igreja naquele dia. Aleluia. Sinais, prodígios, maravilhas, aleluia, gerando os primeiros frutos na igreja primitiva. Aleluia. A ação do Espírito Santo, uma igreja vitoriosa que caminha sobre a avivação do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam o quê? A palavra. Aleluia. A mensagem pregada na igreja primitiva, irmão e irmã, não era outra senão a mensagem genuína, a mensagem da cruz de Cristo. Aquilo que Pedro disse para Cornélio: olha, começou lá com João Batista batizando Jesus, o ministério dele começando, romanos penduraram ele na cruz, mas a cruz não resistiu ele. Ele ressuscitou. Enquanto eles falavam essas palavras que compungiam o coração deles, eles foram cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Queridos, existem marcas de um verdadeiro avivamento na nossa vida, e precisam ser demonstradas, precisam ser visíveis. Vidas que outrora estavam mortas ou sem vida, agora pelo avivamento da palavra, elas começam a tornar a ter vida. Aleluia. Vidas. Eu olho para o salmista no Salmo de número 85, verso 6, quando ele diz assim: não nos tornará a vivificar. Nós precisamos de ser vivificados, pastor José Roberto. Nós precisamos desse mover todos os dias. O salmista tinha um desejo ardente de uma vida ativada pela palavra.
porque ele sabia que se a vida dele fosse avivada, a vida de outros também seria avivados. Mas alguém aqui na nave da igreja pode estar me perguntando: mas pastor, o que significa? O que é avivamento? Avivar significa despertar, apressar, reanimar-se, cobrar o ânimo, vigiar. Avivamento significa retorno à vida. Isso fala de plenitude, isso fala de abundância. João capítulo 10, verso 10 diz: o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Pode glorificar, irmão, porque o glorificar não prejudica pregador, não. Falar em línguas estranhas não prejudica pregador. O que prejudica pregador é ficar olhando no celular, no WhatsApp, na hora do culto. O resto é glória, o resto é para Deus, o resto é louvor, o resto é unção, o resto é poder. Precisamos de vida avivada pela palavra, porque, ei Jesus, trava aquele relógio. Porque a palavra gera em nós comunhão com Deus. A palavra gera em nós santificação. A palavra gera purificação. A palavra gera justificação. A palavra gera a adoção de filho, ao ponto de eu poder dizer: ah, papai, papai. Qual será, meu irmão, minha irmã, a sua resposta ao desejo da busca pela palavra? O que você, pastor, pode nessa noite dizer? Qual é o seu desejo pela palavra? Eu respondo por mim mesmo: eu ainda quero mais ainda dessas marcas do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Eu ainda quero continuar ouvindo a verdadeira e boa palavra do Senhor. Não há avivamento sem ação divina. Deus é o autor da vida, irmãos. O avivamento vem dele, é privativo dele, a palavra é dele, a glória é dele, a igreja é dele, eu sou dele, nós somos dele. Então deixa ele reavivar e avivar a tua vida nessa última hora. No avivamento Deus age como Ele quer. Olha João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Ele pode estar soprando aí, ele pode estar soprando aí, ele pode estar soprando aí. O interesse é teu e entrar nesse fogo. Entra na onda do Espírito, irmão. Navegue no oceano do Espírito, navegue. Aleluia, aleluia, aleluia. No avivamento nada é fabricado. No avivamento nada é planejado. Atos capítulo 2, verso 2 diz assim: de repente, um som, um vento veemente, de repente, impetuoso, O verdadeiro avivamento é espiritual. Coloca mais um somzinho. O verdadeiro avivamento é espiritual. Ele penetra na tua alma,
Ele muda o teu sentimento, a tua emoção, as tuas atitudes. O que você era não é mais. O que você é aquilo que o Senhor quer que você seja. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Aleluia. O avivamento produz mudança de comportamento, no falar, no andar, no ouvir. Olha o que diz Romanos 6:4. Assim andamos nós também em novidade de vida. Produz mudança de tratamento com as pessoas. Já não é mais ignorante. Por quê? Porque Filipenses 2:5 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Produz mudança de atitudes, direcionamentos. Mateus capítulo 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas pastor, que coisa vai ser acrescentada? Capítulo 6, verso 31. 2 anteriores ele responde: o que haveremos de comer, o que haveremos de beber e o que haveremos de vestir. As suas necessidades principais não falta. Olha para o deserto, roupa não gastou, sapato não gastou, comida não faltou, e eles receberam como herança uma terra prometida. Avivados pela palavra, mais 5 minutos. Avivados pela palavra, nós passamos a ter prazer de ler, prazer de examinar, prazer de ouvir, prazer com a palavra. O salmista no Salmo 119, 140, ele diz assim: a tua palavra é tão pura que o teu servo a ama. Olha o que ele diz no Salmo 119, verso 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para poder meditar na tua palavra. Pastor, o horário de orar é 3 horas. Não, eu vou antecipar para as 9, porque eu tenho sede da tua palavra. Mas é mais fácil hoje ficar nos WhatsApp da vida, né, irmão, do que ler a Bíblia. Tem apetite da palavra. O salmista no Salmo 1, verso 2, ele diz assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aleluia. Avivados pela palavra, nós retornamos ao primeiro amor, aquele que nós perdemos. Apocalipse capítulo 2 e 4, Jesus diz para aquela igreja: eu tenho contra ti, você perdeu o primeiro amor, mas volta, busca o primeiro amor. Amor a Deus, sem esse amor nós somos conduzidos à idolatria. Amor a você mesmo, sem esse amor nós não temos valorização. Amor à família, sem esse amor somos ignorantes. Amor ao próximo, sem esse amor nós erramos o alvo. Amor aos perdidos, sem esse amor nós não cumprimos o ID de Jesus. Então viva ao avivamento. Viva. Aproveite que nós estamos vivendo em tempos de festa nesta igreja, irmãos. Se você ainda não conseguiu sentir nada neste lugar, irmão, oh meu Deus do céu, como diz o pastor José Roberto, aleluia, vamos ter que voltar de novo para o joelho aqui, aleluia, porque cada dia é dia de festa, é dia de manjar, é dia de banquete espiritual. O avivamento pela palavra, ele produz pelo menos 4 qualidades. Eu coloquei 4 porque existe um número tão grande, mas eu diria assim: obediência. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, pastor.
produz para nós temor. Atos 2:43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam. O Abacuque, no capítulo de número 3:2, ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi, e eu pedi: aviva a tua obra no meio dos anos, faça notória, ou seja, apresenta ela. O avivamento, ele produz fé. Atos 2:44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da onde? Da palavra. Então, por isso que o pastor tem frisado muito essa questão da palavra aqui na igreja, e nós temos recebido. Então eu venho dizer para você nessa noite que avivamento não é movimento. Avivamento não é não é um mover de coisas que simplesmente não levam a nada. Avivamento é transformação de vida pela ação do Espírito Santo, mediante a ação da palavra. Acabou. O texto básico que nós lemos nessa noite, 10:44. É bom pregar, irmãos. Tem gente que diz assim, eu não sei se está certo ou está errado, o teólogo, pastor, presidente está aqui, mas chega aqui e começa a tremer perna. Rapaz, eu não tremo perna não. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem fala ao meu coração para falar para você. Aleluia, aleluia. Então é bom falar a palavra, é gostoso. A Bíblia diz que ela é mel. Ai, Jesus. Pedro ainda estava pregando quando os que ouviam receberam o Espírito Santo. Interessante que eu li o trecho todinho, tanto do capítulo 10 quanto do capítulo 11, porque o 11 ele vai explicar lá em Jerusalém o que aconteceu no capítulo 10 em Cesareia. E eu não vi nenhuma vez ele gritando para o povo de Cornélio, da casa de Cornélio, dizendo: receba, seja cheio, sinta a presença. Não, ele estava falando: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele é vivo, Ele é dos judeus, mas Ele é também dos gentios. Ele adora vocês, Ele veio para vocês, Ele salva aquele, Ele salva ele. E realmente Pedro olha para o pessoal de Cornélio gentil e diz: verdadeiramente Deus está dizendo, Jesus não faz acepção de pessoa. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco que nem eu, pode ser pretinho ou qualquer natureza. Todos nós somos mesmos filhos de Deus. Aleluia. Hoje nós vimos muita gente chegar e começar a gritar, quando não vê um glória a Deus no meio da igreja, começa a dizer: ei irmão, levanta, pula, sapateia, faz. Mas isso não é a ação do Espírito Santo, isso é sensacionalismo. E Deus não se agrada de sensacionalismo, Deus se agrada de um coração contrito, e este Ele não abate. Eu concluo com essa palavra. Precisamos ter ansiedade pela plenitude do Espírito. Ei irmãs, do sítio de oração, desejo de dobrar um joelhinho e orar. Ei irmãos, saudade da presença de Deus. Tiago diz assim: se você, Deus dizendo, se você se achegar a mim, eu me achego. Então não é a questão de eu dizer: Deus vem até meu encontro. Não, é eu que preciso ir ao encontro dele. Eu tenho que ter saudade dele. Quando o irmão tem saudade de um parente, o que você faz? Vai lá na casa dele, chega lá, abraça, chora, se alimenta junto. Ansiamos a presença devido à necessidade sentida. Olha só o que Isaías 64:1 diz: se fendesse o céu e descesse os montes e tremessem na tua presença. Não existe quase nenhum tipo de monte, né, irmão? Eu não estou falando no literal, eu estou falando no figurado. Monte de tribulação, angústia, monte disso, monte daquilo, que vem prejudicar o nosso caminhar, precisam ser fendidos.
aplainados pela presença do Senhor. Verso Isaías 64:8, ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. O nome de Deus é um nome salvador. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. O nome de Deus é um nome que retira fardo. Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Amém.